Nós vamos entrar agora na parte 3 do texto, e nesta parte ela vai fazer abordar as doenças, tuberculose e câncer, em relação à paixão, em relação ao amor, né? Então, as doenças da paixão. E aí, obviamente, né, assim como todas as partes desse texto, ela vai se citar exemplos fartos da literatura, né, o que faz o texto, né, ser assim, um pouquinho interessante. Então ela começa dizendo o seguinte, né, a semelhança mais impressionante entre o câncer e a tuberculose é que ambas são entendidas como doenças da paixão, mas cada uma do seu jeito, né? Por exemplo, a tuberculose, ela é considerada assim, ela provoca febre, né? Ela pode ser percebida como chama interior, né? O amor doente que consome o corpo, né? E isso aqui precede o movimento romântico, né? Aquele é o movimento do ultrarromantismo, né? E aí o romantismo, ele inverte a imagem, então, da doença. Ela é uma variante da doença de amor. Então a tuberculose é uma doença de amor. Um exemplo disso é uma carta do poeta John Keats, né, de 1º de novembro de 1820, quando ele escreve de Nápoles, né, onde ele se recuperava, tentava se recuperar da tuberculose, que não se recupera. O Keats é um dos últimos poetas ultra-românticos da Inglaterra, né, junto com Lord Byron, e ele morre aos 25 anos. Ele teve que se separar da mulher que ele amava por conta da tuberculose, achando que a tuberculose era comunicada, né, enfim. E ele vai para Nápoles na esperança de ser curado, e não se cura, enfim, né, acabou morrendo de tuberculose lá. Então ele escreve essa carta citando o seguinte, ó, se eu tivesse qualquer chance de recuperação da tuberculose, essa paixão me mataria. Ou seja, então, aquilo que teria provocado a tuberculose não se extinguiu, porque a paixão sempre seria paixão. E a tuberculose é uma doença da paixão amorosa, certo? Aí ele cita também, novamente, né, um dos personagens da Montanha Mágica, do Thomas Mann. Né? Bem assim, os sintomas da doença não passam de uma manifestação dissimulada do poder de amor. E toda doença é apenas amor transformado. Vejam só. Então, essa ideia de que existem doenças provocadas pela paixão. É o caso, então, aqui, né, acomete imprudentes e sensuais, no caso da tuberculose. Já o câncer é a crença de que a pessoa tem insuficiente paixão. Né? É a paixão insuficiente. Então, se de um lado a tuberculose é pelo excesso de paixão, o câncer é justamente o contrário, é pela falta de paixão. Acomete pessoas sexualmente reprimidas, inibidas, sem espontaneidade, incapazes de expressar ira. Por exemplo, a gente ouve falar, né, que, olha, se você não põe essa ira para fora, você pode, né, adquirir uma doença. Né? Então, expor uma ira seria altamente libertador, né, seria terapêutico. Então, essas ideias são, na verdade, metáforas. Né? E aí ele diz o seguinte, olha, são versões não muito distintas. Né? Também a tuberculose pode ser vista, às vezes, como insuficiência. E aqui ela vai citar o exemplo de um grande romancista francês chamado André Gide, que escreveu um livro chamado O Imoralista, certo? Que ele não assume essa posição de que a tuberculose seja de uma paixão vivenciada, mas de uma paixão insuficiente. Citando um trechinho assim, ó, quando Michel aceita a vida, ele se recupera. Então nem sempre é uma ideia de suficiência amorosa. Né? O André Gide, ele viveu de 1869 até 1951. É um importante romancista francês. Né?
E então o câncer seria fruto da repressão e a tuberculose fruto da frustração. A vida sexual deliberada rechaça o câncer. E o sexo, então, é prescrito como terapia para tuberculosos. Ou seja, são percepções, né, divindas da metáfora, né? São estereótipos. Na verdade, não é nem uma coisa nem outra. E a gente vai perceber que a tuberculose é provocada por um germe externo ao corpo, né? E o câncer, né, por um funcionamento próprio da célula. Enfim, uma célula que se enlouquece e resolve, né, ser autodestrutiva. Então, nada a ver com paixões, certo? Um exemplo aqui, no romance de Henry James, de 1902, né, As Asas da Pomba, né, The Wings of the Dove, tem lá um médico, Millie Tilly, que recomenda um caso amoroso a uma paciente, né, para que ela sare da tuberculose. E essa paciente acaba morrendo, né, quando descobre que o pretendente que ela desejava, né, era casado. Né, então ela define e morre. Né, sararia, então, se por acaso tivesse um caso amoroso, enfim. Né, ela volta a citar aqui também o John Keats, né, uma carta que o John Keats escreve para um amigo chamado Brown, em novembro de 1829. Escreve ele: Meu caro Brown, eu deveria tê-la possuído quando gozava de plena saúde, e assim teria permanecido saudável. Ou seja, assim se referindo à amada dele, né, à sua pretendente. E dizendo então que se ele tivesse vivido, né, um grande amor, ele teria talvez se recuperado, né, ou evitado a tuberculose. Né. Então, em torno da tuberculose e do câncer tem uma mitologia. Né. No caso da tuberculose, existe algum sentimento apaixonado causador da doença. Essa é a ideia que paira nessa mitologia. Então, a pessoa pega a tuberculose porque tem uma paixão, né, aí excessiva que vai levar a isso. Né. As paixões devem ser barradas e as esperanças frustradas, né, no caso de se quiser sarar, né, ou evitar a tuberculose. Né. Paixão também política e moral, que aí no caso são as mitologias em relação à tuberculose. Né. Ele cita aqui um romance de Turgenev, um romancista russo, né, que viveu em 1818 e até 1883. Né, ele é contista, poeta, né, e também tradutor russo. Ele cita aqui um romance chamado Na Véspera, e um personagem chamado Insarov. Né. Não podendo retornar à Bulgária, adoece e morre num hotel de Veneza. Então, um exemplo que ela está dando aqui sobre a questão da tuberculose. Já em relação ao câncer, é provocada por uma constante repressão do sentimento, né, que é a modalidade mais antiga e otimista, né, que se tem aqui, é a repressão sexual, em relação assim, à percepção do câncer. Então, as pessoas reprimidas, né, seriam candidatas a ter câncer. Né. E aí, então, há uma guinada espetacular hoje, né, porque hoje, em vez da gente falar de repressão sexual, a gente vai falar de repressão de sentimentos violentos, repressão da ira. Né. A pessoa que toda a vida ela tem que ser contida, né, de sua raiva, né, ela vai desenvolver, né, destruição do próprio corpo através de um câncer. Né. Não existem modernos como Insarov, né, que é o caso daquele personagem ali de Turgenev. Os cancerófagos de Norman Mailer, que é um outro romancista, um romancista norte-americano, né, que morreu em 2007. Né. Se não tivesse esfaqueado a sua esposa, lá no romance dele, né, Vazão a um antro de sentimentos assassinos, teria ficado com câncer. Ele coloca isso lá num livro. Né. Se eu não tivesse esfaqueado a esposa, teria ficado com câncer. Então, a ideia de que a raiva reprimida pode transformar em câncer. Né.
tudo isso aqui é fantasia, né? E ela está dizendo isso. Um que colabora para isso é justamente um que a gente já mencionou no vídeo anterior, é o Wilhelm Reich, né? Que é fonte de boa parte das fantasias do câncer são associadas à repressão. Ela condena isso, mas ela vai citar, né? O câncer é uma doença que se segue à resignação emocional, um encolhimento bioenergético, uma renúncia da esperança. Isso é uma citação aqui do Reich. Ela condena isso. Inclusive, condena uma observação que o Reich faz a respeito do câncer que Freud teve. Vocês sabem que o Freud morreu de câncer assim, no maxilar inferior. Inclusive, o Freud ele solicitou ao seu médico, né, a eutanásia, que a dor era tanta, né, o Freud achava que nenhuma pessoa, né, assim, tratada dignamente, poderia suportar aquela vida até o final. Então ele solicita uma dose maior de morfina ao seu médico para que ele possa morrer. E o médico atende, né, porque ele tinha um câncer, né, que progredia, né, e assim, com dores fortíssimas. Né. Mas o Reich, olha só o que o Reich vai dizer a respeito do Freud. Né. Uma vida passional, infeliz no casamento, isso teria provocado em Freud o câncer. Né. Olha só, levava uma vida familiar muito calma, serena e correta, mas não há muita dúvida de que estava bastante insatisfeito genitalmente. Olha só, né? Que questionando a vida sexual do Freud, né? A pessoa que não transa, né, vai ter câncer. Tanto a sua resignação como o seu câncer são indícios disso. Freud teve de renunciar como pessoa, teve de renunciar a seus prazeres pessoais, a seus deleites pessoais, na sua meia-idade. Se a minha visão de câncer está correta, a pessoa renuncia, resigna-se e depois encolhe. Ou seja, é um encolhimento que vai levar ao câncer. Né? E mais tarde ele vai se referir, por exemplo, ao fato do Freud falar bem. Então o câncer puniu, né, justamente, né, o maxilar inferior, né, uma parte do corpo que você usa para falar, a boca. Né? E isso ele vai usar, ou seja, essas imagens aí do Reich, né, a Sontag, ela rechaça, dizendo que isso aí contribui para uma percepção errônea, né, da doença. Né? Isso é um tipo de metáfora que envolve a doença que não ajuda em nada. Ela cita também aqui o romancista russo chamado Tolstói, né? Lá no livro chamado A Morte de Ivan Ilitch, né? O relato clínico das relações entre o câncer e a resignação caracteriológica, que é a questão do encolhimento. Né? Aí, o Tolstói, né, morreu em 1820, nasceu em 1828, morreu em 1910, né? Morreu numa estação de trem. Tem um filme bonito sobre essa passagem da vida dele. Né? O Grodeck, né, que a gente citou anteriormente, aquele médico que ajudou na afirmação da psicossomática, né, sobre a tuberculose escrevia o seguinte: o anseio de esvair-se, como o desejo, os pulmões se esvaem, o corpo se esvai. Esvaecimento. Né? O câncer é encolhimento, aqui se fala de esvaecimento. Né? Resignação. O câncer hoje, tuberculose no século XIX, é resignação como causa. O avançar da doença é o resignar das pessoas. Então ele vai citar aqui, por exemplo, um ensaio autobiográfico, né, do Louis Stevenson, o romancista Robert Louis Stevenson, um romancista, né, onde ele escreve-se Order at South, em 1874, né, na descrição dos estágios da tuberculose. E lá ele vai falar também do esvaecimento, né, delicadamente despojado da paixão de viver.
E vai citar também aqui, né, a Evinha na cabana do pai Tomás, né, aquele romance, Cabana do pai Tomás, que é uma resignação ostentosa. Né? Morre com serenidade sobrenatural. Minhas forças diminuem a cada dia e eu sei que tenho que partir. Então se chama aqui de esvaecimento, tanto câncer, né, quanto a tuberculose. Né? Também lá naquele livro, lá, As Asas da Pomba, né, Militile, ele vai dizer o seguinte: ela virou o rosto para a parede, ou seja, é o corpo que se esquiva, que se esvai. Né? A tuberculose, então, é uma morte passiva, prototípica. É uma espécie de suicídio. Né? Como no caso aqui, Os Mortos de Joyce, né? O personagem do Michael Furey, parado na chuva no jardim de Greta Conrad. Ele não queria ir e morre semana depois. Então, são os corpos que são resignados, né, tanto no câncer quanto na tuberculose. Resignação à doença. O James Joyce, vocês sabem, é um romancista importante na literatura universal, é um irlandês, né, nasceu em 1882 e morreu em 1941. Bom, então ela vai dizer aqui de tuberculosos que são apaixonados, né? Carentes de vitalidade, de força vital, oposto ao câncer, insuficientemente sexuais ou contato com a própria ira. Então, no caso aqui do câncer, né, há uma falta. No caso do tuberculoso, há um excesso. Né? Como exemplo, ela vai citar aqui os irmãos Goncourt, né, explicando a tuberculose do amigo Murger, autor da Scène de la vie de Bohème, por carência de vitalidade para enfrentar o sofrimento. Ou seja, se houver assim uma possibilidade de vivência, se enfrentaria o sofrimento naquela que está morrendo de câncer. Então, o Mark Fuller era muito delicado, né? Greta dizendo ao marido, era muito delicado. Então, era um corpo esvaecido, né? Um corpo resignado. Então, a tuberculose também, ela é considerada como doença das vítimas natas. Né? Vítimas natas. Exaltada como doença de pessoas sensíveis, passivas, sem amor suficiente à vida para sobreviver. Então, um exemplo disso que ela vai nos remeter é a obra do pintor, né, Edward Munch, né, que é sobre as mocinhas macilentas de Edward Munch. Depois vocês dão uma conferida nas pinturas, né? Essas obras estão disponíveis na internet. E lá, realmente, o Munch ele é um pintor norueguês, que nasceu em 1863 e morreu em 1944. E, de fato, né, ele pinta um quadro chamado A Mãe Morta e a Criança. Lá está a mãe, né, de tuberculose, assim, pálida, né? Com a morte de Ivan Illich. Lá também tem um quadro nesse sentido. Né? A criança doente. Então, dê uma conferida depois nessas obras do Munch, né, que ela está citando aqui, que é justamente a pintura, né, em momentos em que a pessoa está padecendo de uma doença, ou está morrendo, ou morreu de uma doença assim. Então, a ênfase na perfeita sublimação do sentimento e, né, a capacidade de tornar sexy a pessoa doente. Então, no caso da pintura do Munch, vocês vão perceber lá que não tem essa romantização. Mas no caso, às vezes, dos poetas românticos, você vai ter essa romantização. Né? Então, olhem lá, por exemplo, um quadro chamado Puberty, Puberdade, de 1863, do Munch. Lá você tem o corpo de uma menina, assim, bem esquálido. Um corpo que, assim, é um corpo tuberculoso. Né? Bom, então, essas metáforas, né, elas tiveram um verdadeiro sucesso, né, ricas para aplicações contraditórias. Por exemplo, a postulação de uma psicologia angelical, morte de uma criança, né, então boa demais para ser sensual,
e também meio de representar sentimentos sexuais e de cancelar a libertinagem. Né? Representava a sensualidade e a paixão. Representava a repressão e demandas de sublimação. Então é isso que ela coloca aqui como doenças da paixão. Essa é a parte 3.